Desde que o Nintendo Switch 2 foi lançado, a gente vem trazendo bastante conteúdo sobre os jogos do console aqui no canal, né? Tem análise, tem primeiras impressões, o que é que eu achei do jogo depois de algumas horas e tudo mais. Então a gente opina bastante e bastante gente me pergunta também, e aí mas como é que tá a coleção de Nintendo Switch 2? Como que estão os jogos? Tá com bastante jogo do Nintendo Switch 2 aí já? Então o vídeo de hoje é para isso. É para falar para vocês, mostrar para vocês a minha coleção de Nintendo Switch 2 por dentro e por fora. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Vida de Nerd. E hoje eu trago vocês novamente aqui junto comigo. Recebo vocês aqui no meu estúdio para mostrar um pouquinho mais de como que tá ficando a coleção de Nintendo Switch 2. Console com um pouco menos de um ano e já tem coisa pra caramba, cara. Acessórios eu não preciso nem mostrar muito, né? Até porque eu não tenho muitos acessórios. Eu tenho, obviamente, o Nintendo Switch 2, uma dock extra que fica na minha mesa aqui do estúdio, que eu já mostrei para vocês no vídeo de coleção do Nintendo Switch. E eu também tenho a câmera, o Pro Controller 2 e acho que só isso do Nintendo Switch 2, né? O Pro Controller 2, câmera e uma dock extra. E é isso. É tudo que eu tenho de acessórios para o Nintendo Switch 2. Agora, com relação a jogo, eu venho comprando sim bastante coisa. E eu tenho para mostrar aqui para vocês tudo isso daqui, que deve estar embaçado aí por causa do foco da câmera, tudo isso daqui é jogo de Nintendo Switch 2 que fica aqui no cenário. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, por dentro, por fora, e falo rapidinho também do que é o jogo, tá? Então eu vou tentar colocar algumas imagens aí para exemplificar e obviamente para ilustrar o vídeo, mas eu vou tentar ser breve porque tem bastante até. Principalmente se a gente pensar o tempo que o Switch 2 foi lançado, a quantidade de jogo que tem, né? Então tem bastante coisa. Vou começar pelo primeiro que estava aqui em cima, que é o Pokémon Pocopia, e esse aqui acho que já dispensa comentários, é um jogo que realmente está vendendo Nintendo Switch 2, tá? É um system seller, e é um jogo que mistura Animal Crossing, Fazendinha, tipo Stardew Valley, Minecraft, Dragon Quest Builders também, a galera põe muito no meio aí. E é um jogo sensacional. A parte de dentro ele tem aqui essa capinha, ele tem algumas um informativo aqui do Nintendo Switch Online e tem uma contracapa aqui que infelizmente vocês vão perceber no vídeo de hoje que essa capa vermelha do Nintendo Switch 2, ela tira muito dos detalhes que poderiam ser bem legais nas artes internas das capas. Mas enfim, é isso daí. A gente tem aí o Pokémon Pocopia, que é um jogo bem legal, bem cozy, né? Bem tranquilinho de se jogar, onde você tem que reconstruir o mundo pós-apocalíptico de Pokémon, lá da primeira geração principalmente. Tem algumas cidades canônicas, algumas cidades bem relevantes para o mundo Pokémon que você vai passar por aqui, e é um jogo muito gostoso de jogar. Esse é um lançamento, vamos dizer, até que recente e muito bom jogo para o Nintendo Switch 2. Já seguindo aqui, falando em lançamentos recentes, detalhe, tá? Ele é um Game Key Card, eu vou falar para vocês quando for Game Key Card e quando não for, mas mesmo assim vocês fiquem atentos nas capas, que eles têm esse símbolo aqui de Game Key Card, que é o caso aqui de Pragmata, que é um outro jogo lançamento aí, recém-lançado para o Nintendo Switch 2, baita jogão. Eu joguei ele do início ao fim no Nintendo Switch 2 e ele é um shooter em terceira pessoa, mas um pouco diferente, ele meio que cria um próprio shooter hacker. É bem diferente a gameplay, tem vídeo dele aqui no canal também. Super recomendo, um jogo fantástico. A Capcom acertou muito bem. Diga-se de passagem, a Capcom ela vem acertando muito bem com os jogos do Nintendo Switch 2, com as versões de Nintendo Switch 2. Os jogos vêm sendo bem portados, não digo um port, né, mas as versões, elas são muito bem feitas, os jogos rodam muito bem, e esse Pragmata aqui é uma jornada incrível do início ao fim. Não é um jogo enjoativo, é um jogo que ele tem, parece que o tempo certo. Você começa jogando, você tem a curva de aprendizado, você tem tudo que você ganha durante o jogo, a progressão do personagem, a evolução dos personagens, o que o jogo te dá de recompensa. É tudo na medida certa, no tempo certo, e não dá tempo de você sentir que o jogo ficou chato, que você tem que zerar logo porque já está cansado do jogo. Jogaço, eu super recomendo para vocês aí, Pragmata, seja no Nintendo Switch 2, no PlayStation 5, no PC, onde você quiser jogar, jogue, que é um baita
de um jogo legal. Pois eu tenho aqui também, esse eu peguei no dia do lançamento, é o Cyberpunk 2077, é um outro jogo também que dispensa comentários. Aqui a parte traseira da capa, a parte da frente e por dentro dele ele é assim, ele vem alguns adesivos e tudo mais. Aqui está o cartuchinho. Alguns jogos eu acho que não vai estar, o cartuchinho não vai estar aqui, como foi o caso de Pocopia, porque ele está lá no console ou na bag do console. São jogos que eu venho jogando ainda e gosto de manter por perto, tá? Mas Cyberpunk 2077 é um jogo de RPG com tiro em primeira pessoa, pegada Cyberpunk mesmo, aquela pegada futurista. Tem um mundo aberto gigante, ele não é Game Key Card e está completo na mídiazinha. Baita jogo legal também, recomendo demais. Aqui esse jogo tá fechado, ele tá lacrado, ele é o Final Fantasy VII Remake. Ele vem com a DLC que é a Intermission, já vem junto aqui dentro também. Essa versão ela tá lacrada porque ela é a versão que vinha aqui com o cardzinho de Magic, como você pode ver aqui, ó. Ela vem com a versãozinha do card e eu deixei lacrada, peguei o jogo daí digital. Ele é um jogo que tem preço reduzido no Nintendo Switch, não é um preço tipo exorbitante, ele custa $39, então se comparados aí aos normais $69, né, ou $70, ele tem um preço reduzido e é um baita de um jogo que roda com gráficos e performance muito boa no console da Nintendo. Inclusive ele tem demo na eShop se você quiser testar e verificar por você mesmo como é que o jogo está rodando antes de você comprar. Dá uma olhada, baixa a demo. A versão, a sequência desse game, que é a versão Final Fantasy VII Rebirth, a Square também lançou uma demo recentemente na eShop do Nintendo Switch 2, então de quebra você pode testar os dois. Você pode testar o Final Fantasy VII Remake e também pode testar o Final Fantasy VII Rebirth direto pela eShop, sem gastar nada. Baita jogo, super recomendo, legal pra caramba. Jogão pra quem gosta de RPG, com batalhas de turno misturada com ação, aquela história fantástica. Final Fantasy VII é icônico, é um jogo obrigatório para quem gosta do gênero. O próximo aqui também é o Game Key Card, assim como o Final Fantasy VII, é o Resident Evil 9, né, o Requiem, onde também a gente tem vídeo falando só dele aqui no canal. É um jogo excepcional, gostei muito da versão do Nintendo Switch 2, a versão roda muito bem também. Tem um detalhe que a galera reclama bastante aí, tanto no Final Fantasy como no Resident também, que é o cabelo, que é uma parada que tipo fica meio estranho, acho que por conta do DLSS aparentemente, mas não é algo que me pega tanto, sabe? Tipo, incomoda às vezes no início, mas depois o olho acostuma e você vai tranquilo. Mas definitivamente o negócio do cabelo não é algo que me incomoda tanto assim a ponto de eu não jogar, a ponto de me incomodar, de largar o jogo e tal. Pra mim é bem tranquilo. Resident Evil roda muito bem, ele mantém um target, ele tenta manter ali um target de 60 FPS, ele chega muito perto disso na maioria do tempo, e eu joguei ele do jeito que o jogo recomenda, com a Grace em primeira pessoa e com o Leon em terceira pessoa. Foi uma experiência fantástica, tanto em modo dock como em modo portátil. Portátil não, né? Tanto em modo portátil, eu recomendo demais. É muito legal. Na maioria dos jogos que eu tenho aqui, galera, eu só comprei jogo que eu gosto, tá? Eu não comprei nenhum jogo que eu não gostei. Então, tipo, obviamente que a grande maioria aqui eu vou recomendar porque são jogos legais, são jogos bem, vamos dizer, não digo nem famosos, mas são jogos com experiências ótimas, são jogos excelentes. Então, na grande maioria aqui, eu acho que vamos ver no decorrer do vídeo, mas eu acho que não tem nenhum aqui que eu não recomendo. Mas enfim, vamos dar continuidade. Tem um outro aqui que está fechado, que eu peguei ele numa promoção, eu coloquei num shorts aí no canal também para mostrar para vocês as promoções. O Persona 3 Reload, a versão de Nintendo Switch 2. Esse é um jogo que eu joguei ele no PlayStation 5 e é um jogo fenomenal. É um RPG da Atlus, da série Persona. Bom, Persona dispensa comentários. Persona 5 Royal, por exemplo, acho que é um dos mais conhecidos. Mas o Persona 3 Reload é sensacional, segue mais ou menos a mesma linha. E eu comprei ele numa promoção, paguei aqui R$29,99. Mas eu joguei a demo no Nintendo Switch 2 para ver como é que o jogo estava rodando. E realmente está rodando muito bem em modo portátil, é bem legal. Esse é um tipo de jogo para jogar em modo portátil, é fantástico, tá?
E só que eu já tinha jogado ele no PlayStation 5 e eu ainda não dei continuidade aqui para continuar no Nintendo Switch 2. Porque eu joguei recentemente, ele não é um jogo muito antigo. Então ele tá lacrado aqui ainda, mas eu pretendo jogá-lo no Nintendo Switch 2 assim que passar um pouquinho, deixar... Tem jogos que a gente sempre mantém fresco na cabeça, né? E aí conforme vai passando o tempo, você vai começando a sentir aquela vontade de rejogar. E esse é um dos jogos que quando eu for rejogá-lo, eu vou jogar no Nintendo Switch 2. Vamos lá, continuando aqui, mais um grande acerto da Capcom, cara. Como eu acabei de falar, né? A Capcom tá mandando benzaço nas versões de Nintendo Switch 2, tanto versões como ports. O que ela vem lançando no Nintendo Switch 2, ela tá acertando muito. E esse é um outro game que é fantástico em seu port, não é port, né? Esse aqui é uma versão que foi feita para o Nintendo Switch 2, então não é port, mas a gente às vezes fala port meio que no automático, mas não é um port para o Nintendo Switch 2. A versão de Nintendo Switch 2 desse game é muito boa também. Eu joguei ela totalmente no Nintendo Switch 2, do início ao fim, tá? É sensacional. Estou falando e mostrando para vocês aqui Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. É um game de RPG de turno com uma pegada Cat Monster ambientada no mundo de Monster Hunter. Vários personagens legais, tem uma história muito boa também e esse é o terceiro jogo da franquia e dentre os três é a história acho que mais, não digo adulta, mas é uma história mais coesa, acho que é a história mais legal que eu achei até o momento. A gameplay também ela é muito boa e a mecânica de soltar monstros que estão em extinção de volta para o habitat, para eles repovoarem ali e você conseguir mais monstros daquele tipo. E essa versão do Nintendo Switch 2 ela é muito boa, ela roda muito bem também. Tem aí alguns problemas de draw distance, como eu relatei no meu vídeo relacionado a esse game aqui no canal, mas assim, não são problemas gravíssimos, né? Você vê um draw distance onde lá na frente o monstro acaba rodando com um FPS mais baixo. Uma coisa que me incomodou é quando você vira a câmera muito rápido, o que acaba ocasionando que algumas coisas que não estavam renderizadas acabam sendo renderizadas enquanto você está vendo, né? Então você vira a câmera muito rápido, a coisa aparece. Isso é um pouco frustrante no início, mas depois também você acostuma e não é nada que você vai ver o tempo todo no jogo inteiro. Em alguns momentos, em alguns lugares específicos. As animações de batalha são sensacionais, as batalhas de turno também são muito boas. Monster Hunter Stories 3 é sensacional no Nintendo Switch 2, tá? Pode comprar sem medo de ser feliz. Aqui também eu tenho Mario Kart World, que eu peguei no lançamento do console, obviamente, né? Eu não optei por pegar a versão de Nintendo Switch 2 que já vinha com o jogo digital, porque eu queria ter a mídiazinha física aqui na coleção. Foi meio que loucura? Sim, foi meio que loucura, porque é cara, né? Mas é um jogo fantástico, é um jogo muito legal. Eu acho que ainda tem muita coisa, acho que a Nintendo deve estar preparando conteúdo para esse game aqui, então ainda tem algumas coisas para melhorar, e eu acho que essas coisas para melhorar, elas vão ser melhoradas. Já teve algumas coisas desde o lançamento para cá que já melhoraram, então eu acho que é um jogo que já é bom, vem ficando melhor e tem tudo para ficar ainda melhor. Outro jogo que eu peguei aqui para o Nintendo Switch 2, obviamente, é o Donkey Kong Bonanza, né? Esse é um game de plataforma que, destruição de plataforma, a gente pode se dizer, ação e aventura 3D aqui do macacão, que é fundamental para quem tem o Nintendo Switch 2, eu acho. É um jogo fantástico, é um jogo muito bom. Eu acho que a história ficou bem legal, a adição da Pauline como companion do DK aqui também, do Donkey Kong, ficou bem legal também. Eu, sinceramente, não recomendo a DLC, a não ser que você goste de roguelite ou algo parecido. Eu achei a DLC tanto no caso de preço, tanto, né, com relação a valores, como com relação a gameplay, é algo que não me pegou e eu não pretendo jogar a DLC, por isso que não tivemos conteúdo dela aqui no canal, porque o tipo da DLC é uma DLC que não me pega, assim como um outro jogo que fez aí mais pra frente, e eu vou chegar nisso um pouco mais adiante no vídeo, mas assim, a DLC desse game eu sinceramente não foi pra mim, não é pra mim, não foi feita pensada em mim e eu não vou comprar. Mas o jogo base é fantástico, é sensacional, desde
Gráficos, músicas e jogabilidade, história, é um must buy para quem tem um Nintendo Switch 2, sem sombra de dúvida. Eu não sei se as cores aqui da câmera tá mudando, porque tipo, eu não costumo gravar nessa posição que eu tô gravando, então eu deixei aqui no modo automático, então eu tô vendo em alguns momentos que tá ficando mais claro, mas como tá no modo automático, cara, e eu não tenho iluminação portátil para trazer para cá para mim conseguir deixar um setup melhor, então pode ser que estoure um pouco para vocês aí, eu tô tentando corrigir conforme eu aproximo os games aí, tá bom? Outro jogo aqui também que é bem legal, mas eu, cara, mas olha, ai, cara, como que eu vou falar desse jogo para vocês? Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Ele é um Musou, sei lá como é que você gosta de falar isso daqui, mas ele é um jogo bem parecido com o Dynasty Warriors, só que, obviamente, como você pode ver, ambientado aí em Zelda, e mais precisamente em Zelda Tears of the Kingdom. E ele é um jogo bem legal, cara. Eu não sou fã de Musou, eu não sou muito fã de Dynasty Warriors, nunca joguei, mas foi um jogo que me deixou curioso para jogar Dynasty Warriors, que inclusive o Dynasty Warriors Origins, que é o último que foi lançado da série, está presente no Nintendo Switch 2, e eu fiquei bem curioso para testar o game justamente por conta desse jogo aqui. Só que em alguns momentos esse jogo ele peca para mim em acabar ficando meio repetitivo, onde a gente acaba fazendo quase que por um bom período de tempo ali a mesma coisa e acabou me deixando um pouco frustrado e eu acabei largando, eu ainda não fui até o final. Não deve estar faltando muito para me zerar, eu preciso voltar e resolver essa pendência, mas recomendo que quem for jogar, jogue, se você, assim como eu também não é fã de Musou, não jogue tentando fazer tudo, que foi aonde me pegou. Eu fui tentando fazer tudo, fui devagarzinho, fui fazendo todas as missões e acabou ficando repetitivo e eu acabei dropando o game. Joga focado na história, se acaso você curtir, aí vai fazendo as outras coisas. Essa seria a minha dica para vocês, tá? Mas em quesito história, fantástico, preenche algumas lacunas que ficaram abertas lá em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, gráficos muito bons. Gostei bastante das artes, gostei bastante dos especiais. Achei que eles colocaram uns personagens meio nada a ver ali, meio que pra... Vamos colocar entre várias aspas aqui, encher um pouco de linguiça. Eu acho que o outro Hyrule Warriors, o Age of Calamity, ele introduzia personagens que eram mais interessantes do que os que foram introduzidos aqui em alguns personagens. Não são todos, obviamente, mas alguns eu achei meio meh. Mas é um jogo muito legal, cara, é um jogo bem bacana, eu preciso voltar para zerar ele, e como eu disse, a história, ela preenche coisas de Tears of the Kingdom que mereciam ser respondidas, e aqui explica bastante coisa, e acho que tem mais cutscenes aqui do que no próprio game de The Legend of Zelda. Vale a pena, cara, vale a pena testar sim. Aqui eu tenho também Pokémon Legends EA, todo mundo sabe que me acompanha há bastante tempo, quão fã eu sou da franquia Pokémon, eu gostei muito desse jogo, apesar de todo mundo reclamar das janelas, não é algo que realmente me pegou. Eu acho que o jogo roda muito bem, roda com target de 60 FPS e você não sente quedas. Eu acho que a modelagem dos Pokémon está muito boa, dos personagens também está muito boa, e mais importante, gameplay, as batalhas são bem fluídas. Eu acho que no geral você tem uma experiência Pokémon muito legal com esse jogo aqui. A DLC é o que eu ia falar, que eu estava comentando com vocês lá, enquanto eu falava da DLC de Donkey Kong Bonanza. A DLC de Pokémon Legends EA deixou muito a desejar para mim. Ela, como eu falei no vídeo que eu fiz a respeito dela, ela não respeita o meu tempo de modo algum. Eu não gostei da DLC definitivamente. Tô jogando ela ainda desde quando ela foi lançada, para você ver que tipo... Eu sou um cara que gosto muito de Pokémon, normalmente eu já teria completado a Dex e já teria feito tudo. Eu ainda tô nessa luta porque eu não gostei dessa DLC. Mas o jogo base em si é fantástico e muita gente gostou da DLC também. Se você quiser saber um pouco mais o porquê que eu não gostei da DLC, eu falo no vídeo, tá pintando aí nos cards, ou dá uma olhada aí em Pokémon Legends EA aqui no canal Vida de Nerd, que você vai ver o porquê que eu não gostei da DLC e aí você coloca aí se você concorda comigo ou não. Mas essa é a versão mídia física por dentro e por fora de Pokémon Legends EA. Tem aqui a outra partezinha também, tem um mapa de Lumiose aqui que também é bem legal, que, novamente,
Infelizmente, por conta da capinha vermelha do Nintendo Switch 2, essas artes de contracapa, elas são brutalmente prejudicadas, na minha opinião. Tenho aqui também Metroid Prime 4 Beyond, que pra mim, cara, é um jogo excelente. Excelente. Eu entendo a crítica, entendo o que dizem a respeito, mas definitivamente não concordo. Não concordo que ele é um jogo ruim, não concordo que ele é um jogo que desmerece ou que mancha o legado da série Metroid Prime, como alguns falam por aí. Para mim, ele é um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch. Ele é um jogo muito bom. Ele tem sim os seus problemas, principalmente lá a área do deserto, que é uma área bem xarope, uma área bem chata de jogar mesmo, mas isso não é uma área chata de jogar no início do jogo, é uma área que ela vai ficando chata quando você realmente precisa passar algum tempo nela, que é mais pro final do jogo. Na minha opinião, é um jogo muito bom, é um jogo fantástico, eu adorei jogar, adorei a experiência que eu tive com o Metroid Prime 4 Beyond, e como eu falei, é um dos gráficos mais bonitos do Nintendo Switch, e fora isso, para mim o que vale mais, como eu sempre ressalto aqui no canal, que é a experiência no geral, é um game que tem uma experiência fantástica, principalmente porque você pode jogá-lo de várias formas diferentes no mesmo jogo. Você tem, obviamente, aí o controle normal, se você jogar no Pro Controller ou no Joy-Con, mas você tem modo mouse, você tem modo controle de movimento, você tem o modo normal, você tem o modo portátil, então você tem aí, sei lá, 4 ou 5 maneiras diferentes de jogar o mesmo jogo, cada uma proporcionando uma gameplay, uma experiência diferente. E para mim, videogame é isso, é experiência. E aqui você consegue jogar o mesmo jogo tendo várias experiências diferentes. Para mim isso é um ponto que conta muito. Outro game que eu possuo aqui, Mario Tennis Fever, que é para mim um excelente jogo. Ele peca para alguns porque é um jogo de tênis. E o que se vai falar de um jogo de tênis? É isso, é um Mario Tênis. Então, muita gente reclamou e falou um monte de coisa aí, mas, cara, eu não sei o que a galera tava esperando de um jogo de tênis, né? Mas, enfim, é um jogo muito bom, cara. É um jogo muito bom. O modo história dele é mais ou menos, é meio curto, é meio que um tutorial. Mas, no geral, para um jogo de tênis, de Mario, é um jogo sensacional. Adiciona as raquetes Fever, que adiciona uns poderes bem legais e que realmente mudam a dinâmica da gameplay, mudam a dinâmica da partida. Então eu acho que é um jogo que sim, cumpre muito bem o seu papel e é um jogo bem bacana de Mario Tênis agora no Nintendo Switch 2. Graficamente falando, não tenho do que reclamar, performance, música também não tenho do que reclamar, é um jogo ok, é um jogo de tênis. Se você não gosta de tênis, provavelmente você não vai gostar, mas existe aí uma pequena porcentagem de chance de que mesmo você que não gosta de tênis pode acabar gostando, tá? Porque é realmente um jogo divertido, principalmente se você jogar em galera. Jogão. Acho bem legal. Eu tenho aqui também a versão de Nintendo Switch 2 de Animal Crossing. Esse é um jogo que dispensa comentários também, um jogo realmente feito com amor, carinho, um jogo coração realmente, aquece coração e também dispensa comentários, né? Animal Crossing, a versão de Nintendo Switch 2, ela não tem uma grande melhora assim com relação à versão de Nintendo Switch 1, sinceramente falando. Posso recomendar para você que tem aí a versão de Nintendo Switch 1, pega só o upgrade, não precisa comprar a versão de Nintendo Switch 2, mas se você acabou de pegar o Nintendo Switch 2 e tem curiosidade de saber, jogar um pouco mais de Animal Crossing ou jogar pela primeira vez, com certeza é um episódio, é um jogo, né, um episódio da série muito legal, que com certeza vai aquecer seu coração, você vai jogar aí um jogo bem tranquilinho, bem sossegadinho, vida na ilha, vamos dizer assim, você está numa ilha deserta e você tem que fazer essa ilha prosperar, e é legal que ele não tem objetivos claros, né? Você vai jogando e as coisas vão acontecendo e você vai aprendendo cada vez mais, vai desbloqueando cada vez mais, é um jogo fantástico, mano. É um jogo bem legal. Essa versão aqui, ela já vem aqui com suporte a mouse, ela vem aí com algumas melhorias gráficas, mas nada assim que, pra mim, pelo menos, fala, nossa, deixa a versão de Nintendo Switch 1 no chinelo. Isso realmente não acontece. E lembra que eu falei pra vocês que a maioria dos jogos aqui eu já ia recomendar, porque são jogos que eu gosto e tudo mais. Realmente, tem um jogo aqui que eu
não sei se eu recomendo. Pronto. Agora a galera vai falar mal pra caramba aí nos comentários, vai todo mundo ficar bravo comigo, mas, gente, sinceramente, Kirby Air Riders não me pegou. Eu joguei o começo do jogo, eu preciso voltar pra ele, jogar um pouco mais pra ver qual é que é e ver se de repente eu consigo engrenar ou se o jogo me pega, mas posso dizer aí que inicialmente não me pegou. Principalmente porque, sei lá, a galera fala que não é um jogo de corrida, mas pra mim é sim um jogo de corrida com alguns incrementos, vamos dizer assim. Mas eu sei lá, cara, eu não sei se eu gostei do jeito que o jogo funciona. Eu achei ainda o jogo meio confuso em alguns aspectos. Não sei, sinceramente ainda não sei. A gente nem tem vídeo desse game no canal, porque realmente é um jogo que não me segurou. Não me segurou tempo suficiente para fazer um vídeo. É um jogo que eu achei bem mais ou menos, para ser bem sincero. Outro jogo que eu tenho aqui que ainda está lacrado também é um Game Key Card. Esse eu ainda não joguei, por isso não temos conteúdo no canal, mas é um jogo que eu quero muito jogar no Nintendo Switch 2, assim que eu tiver um tempinho a mais sobrando, porque eu adoro RPG japonês, né? E Bravely Default Flying Fairy HD Remastered é, obviamente, como está no nome, um remaster em HD do jogo que leva o mesmo nome lá do Nintendo 3DS, se não me falha a memória, era no Nintendo 3DS. É bem legal o game, todo mundo que jogou, que já conhecia, fala muito bem, e eu preciso pegar para jogar. Eu tenho ele aqui na minha coleção, ele ainda está lacrado, está no meu tão famigerado no meu tão famigerado backlog, está grande, está crescendo, porque está lançando muita coisa, e é difícil acompanhar tudo com o tempo escasso entre família, jogatina, canal, é bem complicado, mas eu ainda vou chegar lá, eu quero muito jogá-lo. Esse aqui eu peguei no lançamento também, versão sensacional, esse sim é um port, né, porque a versão original já tinha sido lançada para os consoles, né, para o PlayStation 5 e tudo mais. Street Fighter 6 é a versão de Nintendo Switch 2, ela vem aqui com a DLC dos anos 1 e 2, porém ela vem, essa DLC, aqui ó, num cartãozinho, como você pode ver esse código aqui que já está usado, obviamente. Assim que você resgata isso daqui, o cartucho já era, fica só o jogo base. Então, se acaso você for trocar com um amigo futuramente alguma coisa, fique você sabendo que você não vai passar os anos 1 e 2 para esse amigo via cartucho, você vai passar somente o jogo base sem essas DLCs. Mas é uma versão muito boa, essa versão de Nintendo Switch 2. Ela é completinha, tem todo o conteúdo que a gente encontra nos consoles, né, no PlayStation 5 e tudo mais. Tem o modo história, que é bem legal também. O que eu gosto realmente é do modo online e principalmente do modo arcade, que é o clássico do clássico, né, onde a gente pode jogar Street Fighter do jeito que a gente jogava antigamente. Personagens muito legais, os gráficos são bem legais, a jogabilidade muito boa, o jogo flui muito bem. Tudo que a gente já espera de um jogo de Street Fighter. Tem aqui também, esse jogo é bem legal, é bem estilo fazendinha, é claro, né? Ele é um jogo fazendinha, muito bom, Story of Seasons Grand Bazaar, essa edição de Nintendo Switch 2, obviamente, ela vem, um dos poucos jogos que vem com um manual, a versão física vem com um manual, e olha, diga-se de passagem, é um manual muito bem feito, tá? É um manual bem grosso até, você pode ver aqui, tem bastante página, eles descrevem bastante coisas do jogo aqui, é bem legal esse tipo de capricho e eu sinceramente já recomendo para qualquer pessoa a edição física desse jogo só por conta do capricho, cara, só por conta do capricho. O jogo tá completo no cartucho, ele não é Game Key Card, tem manualzinho, tem contracapa também, a contracapa também é bem bonitinha, olha só. E ele é um jogo, cara, não tem o que falar, é o jogo Harvest Moon, né? O Story of Seasons, onde você cultiva as coisas lá na sua fazenda e depois você vende os produtos, vende lá o queijo, os legumes, tudo lá no seu Gran Bazar para você levantar uma grana. Tem uma historinha bem legal, você pode fazer vários eventos sazonais aqui também, que estão presentes no game. É um jogo bem cozy também, é um joguinho bem gostoso de jogar. Também recomendo essa versão de Nintendo Switch 2.
E para finalizar, eu tenho aqui mais um Game Key Card, dessa vez da SEGA, de um jogo também que é fantástico. Por dentro aqui ele não tem nada, totalmente branco, assim como o cartucho, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, é um jogaço, cara, no Nintendo Switch 2, Yakuza 0. Eu não sou muito fã da franquia, confesso, comecei a gostar mais da franquia por conta do Yakuza Like a Dragon e fiquei com vontade de conhecer aqui essa versão 0 Director's Cut aqui no Nintendo Switch 2 e devo dizer que fiquei impressionado, tá? O jogo é muito legal, pode também no meio da luta mudar o seu estilo de luta, o seu estilo de combate, onde você fica mais rápido ou mais poderoso, né? Dá uns golpes mais fortes. A história, ela é bem legal também, mas fico impressionado realmente da forma que esse jogo roda no Nintendo Switch 2 e tem gráficos bem bonitos, uma jogabilidade bem gostosa, jogo bem bacana para jogar também. Sabe aquele jogo de, sei lá, sábado à noite? Mano, perfeito. Como eu falei anteriormente, eu não tenho muito contato, nunca tive muito contato com a franquia Yakuza. Comecei a gostar um pouco mais da franquia por conta do Like a Dragon, e aí eu voltei aqui onde eles estão agora fazendo, tem pro Nintendo Switch, tem o Yakuza 0, tem o Yakuza 1, 2, 3, inclusive o 3 tem um tipo episódio inédito, uma DLC inédita, Black Ties, alguma coisa assim. Eu quero chegar até lá, mas por enquanto eu só joguei o 0 Director's Cut e recomendo pra caramba, tá? É um jogo bem legal. E é isso, cara. Essa aqui é a minha... Ai, deixa eu tentar baixar, pegar aqui pra vocês. Essa aqui é a minha coleção de Nintendo Switch 2. Eu nem sei quantos jogos eu tenho aqui, mas eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jogos em mídia física, quase 20, fora as mídias digital, né? Eu nem lembro o que eu tenho digital lá, mas eu tenho alguma coisa também. Desses 19, 3 estão lacrados, que ainda não joguei, ou como o caso do Final Fantasy VII Intergrade, eu peguei ele digital para jogar no console da Nintendo. Diz aí, cara, como é que tá a sua coleção de Nintendo Switch 2? O que é que você tá achando do aparelho? E o que é que você achou da minha coleçãozinha de Nintendo Switch 2 aqui? Está bacana? O que é que tá faltando? Qual jogão aí que eu não comprei? Deixa aí as suas recomendações para mim aqui embaixo também, tá bom? Tá pintando um videozinho aqui em cima ou aqui em cima para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo ou aqui embaixo para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui comigo. Grande abraço, espero ver você num próximo vídeo também. Um grande abraço e tchau!